Palmeira Jussara. Saiba em que regiões catarinenses pode ser feito o cultivo agroflorestal dessa espécie que é nativa da Mata Atlântica. Cultura do arroz irrigado. Confira todas as técnicas de controle de plantas daninhas e os erros mais comuns de manejo. E ainda, cadastro ambiental rural. Veja as orientações para aderir ao PRA, o Programa de Regularização das Propriedades Rurais. Prazo vai até o fim deste ano. Olá a todos, sejam bem-vindos! Começa agora o SC Agricultura, o programa de TV nacional da EPAGRE. Um trabalho inédito da EPAGRE Ciram mapeou as áreas de ocorrência natural e favoráveis ao cultivo agroflorestal da palmeira jussara, que também é conhecida como palmiteiro ou palmito jussara. Essa espécie é nativa da Mata Atlântica. Além de produzir alimentos nutritivos, a atividade também diversifica a paisagem, enriquece a biodiversidade e contribui na regeneração das florestas catarinenses. Hoje vamos conversar sobre o projeto Delimitação das áreas preferenciais para o cultivo agroflorestal da palmeira jussara, em Santa Catarina. A palmeira jussara é uma espécie típica do subbosque da Floresta Atlântica de Santa Catarina. Ela faz parte do subbosque dessa formação florestal. Ela, em condições naturais, sem intervenção humana, ela domina esse ambiente florestal. E durante muitos anos, a palmeira jussara ela foi cortada para a obtenção do palmito. O palmito é a parte apical das palmeiras, né? E que tem que ser, no caso da jussara, que é monocaule, quando você tira o palmito, você mata a planta. E como esse palmito da palmeira jussara, ele tinha um valor comercial muito elevado, ela foi predatoriamente cortada no nosso ambiente. A partir dos anos 2000, aqui em Santa Catarina, iniciaram-se estudos para o aproveitamento dos frutos da palmeira jussara. Esses frutos eles são utilizados para a fabricação do açaí, que é um produto de alto valor nutritivo, alimentício, muito semelhante ao açaí produzido no norte do país. Estudos desenvolvidos com a fruticultura da palmeira jussara mostraram que a melhor forma de produzir essa palmeira em Santa Catarina é em sistemas agroflorestais, no sistema de produção agroflorestal, que é caracterizado por ser um sistema mais diversificado, onde a gente tem a presença de arbóreas junto com outras frutíferas, como a banana, como o café, e com várias essências nativas, essências florestais nativas. Um aspecto muito importante para o planejamento estadual dessa atividade, desse segmento da fruticultura tropical, é conhecer as áreas aptas e potencialmente favoráveis para o desenvolvimento da espécie e com potencial produtivo. E também conhecer as áreas que oferecem maior ou menor risco para a atividade. A conclusão desse projeto, a identificação dessas áreas, estão disponibilizadas para a sociedade catarinense através de um aplicativo que você pode encontrar no site da EPAGRE Ciram. Antes de mostrar para vocês o sistema de mapas que traz os dados e as informações a respeito desse projeto, eu vou explicar um pouco sobre como foi feito esse mapeamento, né? Esse trabalho, na verdade, ele é um resgate histórico de muita coisa que já foi feita no estado. Na década de 50, 60, os primeiros botânicos que começaram a trabalhar aqui, eles já trabalhavam com palmito, que é o Terpedulis, e os primeiros inventários mostraram que essa árvore ela é muito comum no litoral. Só que existia uma desconfiança já desses botânicos da existência dela no Vale do Rio Uruguai, lá no oeste. Só que eles nunca encontraram nenhum exemplar nas expedições que foram feitas naquela época.
E agora, com o trabalho que a gente fez, usando já os dados do atual inventário florístico florestal, a gente identificou quais são as características do ambiente onde essa espécie ocorre, né, em termos climáticos, em termos de solo, em termos de relevo. E a gente descobriu que, além do litoral, que é onde ela realmente aparece de forma mais expressiva, existe uma pequena região no Vale do Rio Uruguai, lá no oeste, onde essas características ambientais são semelhantes às do litoral. E ela, teoricamente, poderia ocorrer. E, por incrível que pareça, recentemente, pesquisadores que retomaram esse projeto de inventariamento florestal, eles conseguiram, em pequenos fragmentos, já que essa região oeste hoje em dia ela já está muito desmatada em termos do que existia de vegetação nativa, eles encontraram alguns exemplares dessa espécie. E isso foi muito interessante nesse projeto porque reforçou a teoria dos primeiros pesquisadores de que existia essa espécie lá e validou o nosso modelo, que mostrava que realmente tem uma característica ambiental especial ali que permite que essa espécie seja trabalhada hoje em dia em sistemas agroflorestais na região. Para a gente acessar os resultados desse projeto, no site da Epagre-Ciram, a gente tem uma seção de mapas. E dentro dessa seção de mapas, entre os sistemas de mapas disponíveis, está o risco climático para a fruticultura da palmeira jussara. E clicando aqui, a gente acessa esse sistema. O primeiro mapa que aparece é o mapa com os pontos do inventário florístico florestal, em destaque esses pontos em verde, que são os pontos onde tem ocorrência da Euterpedulis. A gente repara que aqui a região oeste não tem nenhuma ocorrência. Dentro desse projeto do inventário eles não encontraram nenhum indivíduo aqui. Mas depois que a gente faz o mapeamento, utilizando dados, por exemplo, de altitude, de temperatura também, cruzando todos esses dados a gente encontra quais são as características dessa região de ocorrência dela. E a gente extrapola isso para todo o estado e identifica regiões que são semelhantes. E como resultado a gente tem esse mapa de risco climático. Essas duas áreas grandes em verde, né, no litoral e no oeste, são as áreas que têm o maior potencial para o uso da palmeira jussara em sistemas agroflorestais, seja para a produção de açaí, para a produção de palmito e para a recuperação de áreas degradadas também. No próximo bloco, vamos falar do Cadastro Ambiental Rural e as orientações para aderir ao PRA, o Programa de Regularização das Propriedades Rurais. E ainda hoje, técnicas de controle das plantas daninhas no sistema pré-germinado de arroz. Confira a seguir, nós já voltamos. O Cadastro Ambiental Rural, conhecido como CAR, é um registro eletrônico nacional obrigatório para todos os imóveis rurais. Dentro desse sistema, o usuário também pode aderir ao PRA, Programa de Regularização Ambiental. O objetivo é atualizar os cadastros e facilitar a solução de passivos ambientais relativos à reserva legal e áreas de preservação permanente. Mas atenção, o prazo para a adesão vai até dezembro deste ano. Veja mais detalhes. Olá, meu nome é Thiago Mioto, estou à frente da Gerência de Desenvolvimento Florestal e Ambiental da Secretaria de Estado da Agricultura e hoje falaremos sobre o Cadastro Ambiental Rural e, por consequência, a adesão aos programas de regularizações ambientais, ou PRA. Seus benefícios, por que da necessidade do agricultor fazer a adesão ao PRA, os benefícios que ele terá com essa adesão, assim como fazer a adesão junto ao sistema do SICAR, do governo federal, e também a forma de proceder às informações técnicas dentro do sistema operacional do Cadastro Ambiental Rural.
O Código Florestal brasileiro, instituído pela Lei 12.651 de 2012, né, trouxe a necessidade da regularização ambiental dos imóveis rurais. Com isso, define-se que propriedades rurais até 4 modos fiscais, através do artigo 61A e 61B do Código Florestal, têm alguns benefícios por serem pequenas propriedades rurais. Dessa forma, mediante adesão ao PRA, os produtores com até 1 modos fiscais precisarão apenas recompor as áreas de APP dos seus imóveis de 5 metros de recuperação ou regeneração, né, dessas áreas de cobertura florestal. Imóveis rurais com 2 a 4 modos fiscais precisam recompor as áreas de APP de 8 metros. Imóveis rurais de 4 até 4 modos fiscais, de 2 a 4 modos fiscais, precisarão recompor as áreas de APP de 15 metros. Né? Alguns outros benefícios referente à questão da averbação da reserva legal. Né? Os proprietários rurais até 4 modos fiscais vão poder utilizar a totalidade das áreas da APP para compor a sua reserva legal nas suas propriedades rurais, não precisando fazer a averbação dos 20% conforme a regra geral estabelece. Ou seja, o produtor rural só vai ter acesso a esses benefícios mediante a adesão ao Programa de Regularização Ambiental instituído pelo Sistema do Cadastro Ambiental Rural, SICAR. Santa Catarina possui atualmente mais de 360 mil cadastros ambientais rurais, sendo que destes, mais de 50% dos cadastros necessitam fazer adesão ao Programa de Regularização Ambiental, PRA, para ter os benefícios do programa instituído anteriormente. Referente aos prazos, os proprietários rurais que fizeram o seu cadastro ambiental rural, o CAR, até 31 de dezembro de 2020, terão até o final deste ano, até 31 de dezembro, para fazer adesão ao PRA. Já os proprietários que fizeram o seu cadastro a partir de janeiro de 2021 não terão o benefício de fazer adesão ao PRA. Bom, pessoal, agora vamos para o passo a passo de como fazer a adesão ao PRA dentro do sistema do Cadastro Ambiental Rural, CAR. Para fazer a adesão ao PRA, o produtor rural deverá acessar o endereço www.car.sc.gov.br. Já na página inicial, acessar o ícone Downloads, fazer a leitura e adesão aos termos de compromisso e baixar o módulo de cadastro no sistema. Bom, esta é a página principal do Cadastro Ambiental Rural. Ao acessar, o produtor irá clicar no ícone Retificar Imóvel, vai inserir os dados do seu cadastro ambiental rural, vai selecionar o arquivo .car no seu computador e clicar em Retificar Imóvel. Com o sistema aberto, o produtor poderá verificar as informações que já estão preenchidas nas abas superiores e será na última aba Informações que terá a opção de fazer adesão ao Programa de Regularização Ambiental, PRA. Para que o produtor possa fazer adesão ao PRA, basta que o mesmo clique no ícone Sim. No questionário, deseja aderir ao Programa de Regularização Ambiental, PRA. Após a adesão ao PRA, o produtor identificará mais perguntas referente à reserva legal, uso restrito e uso da APP, e é de extrema importância que o produtor leia com atenção todas essas perguntas para só então fazer o envio da retificação do seu cadastro, em finalizar. Ao finalizar o seu cadastro, o sistema irá gerar um arquivo .car retificado no seu computador. E atenção, esse arquivo deverá ser enviado pelo site car.sc.gov.br no ícone Acessar Central do Proprietário Possuidor. Na central do proprietário possuidor, o produtor irá acessar com seus dados CPF e senha e clicar no ícone Entrar. Na tela principal, no menu à esquerda, clique em Retificação. Selecione o arquivo .car retificado em seu computador, preencha as informações do texto de segurança e
e envie a sua retificação. Após o envio da retificação, o sistema irá gerar um recibo provisório do cadastro e após 24 horas o produtor poderá acessar o cadastro definitivo do seu imóvel. E é isso, desta forma o produtor pode fazer adesão ao PRA e manter atualizado o seu registro no sistema do Cadastro Ambiental Rural. Veja daqui a pouco técnicas de controle das plantas daninhas no sistema pré-germinado de arroz. O pesquisador da EPAGRE mostra os erros mais comuns que dificultam o controle e reduzem a produtividade das lavouras. E depois do intervalo, não perca, até já! São vários os fatores que podem comprometer a boa produtividade da lavoura de arroz. Entre eles está o controle ineficiente de plantas daninhas. O pesquisador da EPAGRE, José Alberto Noudin, fala sobre as técnicas de controle das plantas daninhas no principal sistema de cultivo de arroz utilizado aqui em Santa Catarina, o pré-germinado. Confira! No estado de Santa Catarina, o arroz basicamente é cultivado em dois sistemas, duas formas diferentes. O sistema pré-germinado e o sistema de semeadura em solo seco ou semeadura em linhas. Nos últimos anos tem predominado o pré-germinado, que tem variado aí em torno de 60%, 70% até 80% da área com pré-germinado. E o restante, o outro percentual, é de semeadura em linhas. Então, como nós temos dois sistemas de cultivo, que é o sistema pré-germinado e o sistema de semeadura em linhas com solo seco, existem também dois sistemas básicos de manejo de plantas daninhas. Um que é o sistema de manejo no sistema pré-germinado com herbicidas aplicados principalmente em pós-emergência, e o outro sistema que é o sistema de manejo de controle de plantas daninhas em solo seco, que basicamente se recomenda que sejam através de cultivares CL, ou sistema Clearfield. Então agora nós vamos abordar especificamente o manejo de plantas daninhas no sistema pré-germinado. Uma prática então fundamental é que o produtor faça um bom preparo do solo. O preparo final do solo para a semeadura seja livre de planta daninha. Se o produtor fizer um preparo do solo mal feito, permanecendo plantas ainda sob o solo, isso significa que ele vai ter problemas de controle dessas plantas lá na frente, porque elas vão estar num estágio adiantado de desenvolvimento. Então o preparo final do solo, com a boa rotativagem, com um bom nivelamento, é fundamental para o preparo do solo para receber a semente pré-germinada. É importante destacarmos que no sistema pré-germinado, uma forma eficiente de controle e supressão de algumas plantas daninhas, especialmente as gramíneas, é a manutenção da inundação contínua após a semeadura. Quer dizer, o produtor mantendo a lâmina de água durante todo o ciclo, isso vai reduzir, vai ocorrer a supressão de plantas daninhas muito importantes na lavoura, como é o caso do capim-arroz e do arroz daninho. Isso, inclusive, é uma prática recomendada especialmente no sistema de produção orgânico. Mas no sistema convencional, que o produtor mesmo assim vai utilizar herbicidas, a manutenção do solo encharcado durante a maior parte do período, ele é fundamental. Sempre que o produtor drenar a lavoura e deixar esse solo ressecar, formando fendas, ele vai proporcionar condições para que hajam novas camadas de planta daninha vão emergir. E nem sempre os herbicidas que ele está utilizando vai conseguir controlar todas essas plantas daninhas. Então ele vai ter novas infestações. Então o manejo adequado da irrigação, se possível inundação contínua, é fundamental para o sucesso no manejo de plantas daninhas no sistema pré-germinado. Um fator extremamente importante que o produtor precisa considerar na definição de qual herbicida que ele vai usar na sua lavoura é
se ele tem um histórico de ocorrência de planta daninha resistente na área. Hoje em Santa Catarina nós temos pelo menos 6 espécies de plantas daninhas com resistência a diferentes herbicidas. Isso é fundamental, porque muitas vezes o produtor tem um mau controle no ano e ele não fica sabendo por que o controle foi mal feito ou porque a percentagem de controle foi baixa na lavoura dele. Muitas vezes é pela ocorrência de planta daninha resistente. No momento que o agricultor vai decidir pela aplicação de herbicidas na lavoura, em pós-emergência, é extremamente importante que ele considere e que faça uma avaliação qual é o tipo de planta daninha que ele tem na lavoura. Não ao contrário, primeiro selecionar o herbicida para depois saber qual é a planta daninha. Então o que ele precisa, apoio dos técnicos e vir na lavoura verificar quais são as plantas daninhas que tem na sua lavoura. Então nós temos nessa lavoura que nós identificamos aqui capim-arroz, também chamado de jaú, canevão, cesania, rabo de gato, são os nomes comuns que os agricultores normalmente chamam, e nós identificamos aqui. Nós temos as aquáticas, que são muito importantes, que é o caso da sagitária, ou chapéu de couro, que muitos agricultores conhecem. Temos aguapé, temos também o esquinomene, ou angiquinho, que está aqui, e temos ciperáceas. Outra planta daninha extremamente importante também na lavoura, no sistema pré-germinado, é a sagitária, o que muitos produtores também conhecem como chapéu de couro. Esta aqui foi a primeira planta daninha detectada, identificada como resistente em lavoura de arroz no Brasil. E foi identificada por nós lá no final dos anos 90. E a partir daí ela se disseminou, está muito disseminada em todas as áreas de arroz irrigado no sistema pré-germinado e que está resistente à maior parte dos herbicidas que nós usamos hoje nas lavouras. No caso dos produtores que utilizam o sistema pré-germinado com cultivar ICL ou Clearfield, é fundamental que ele faça 2 aplicações do herbicida recomendado. A primeira aplicação, quando o arroz está na faixa de 2 a 4 folhas, e uma segunda aplicação em torno de 1 semana a 10 dias após. Esse período, essa aplicação vai depender naturalmente da época que ele fez a semeadura do arroz. Mas é fundamental que ele faça 2 aplicações, porque dessa forma ele vai conseguir obter um controle adequado e que seja máximo do arroz daninho infestante naquela área. Uma questão fundamental em relação à aplicação ao uso de herbicidas na lavoura de arroz é a época ou o estádio das plantas daninhas. Então é importante que o agricultor faça a aplicação no estádio ideal, bastante precoce, especialmente considerando o capim-arroz, que é uma das plantas de mais difícil controle. Então para o capim-arroz é o ideal que o estádio seja de 2 a 4 folhas, não mais que isso. Porque a partir desse momento, no início do perfilhamento, fica mais difícil de realizar o controle. A ação dos herbicidas fica reduzida. Então, o produtor precisa prestar atenção no momento adequado da aplicação. Por isso que muitas vezes nos plantios no cedo, no sistema pré-germinado, o agricultor, como o desenvolvimento do arroz é mais lento, ele acaba retardando a aplicação. Só que a planta daninha vai continuar crescendo mesmo no cedo. Então, muitas vezes ele atrasa a aplicação, porque o arroz está menos desenvolvido, e aí passa o momento ideal de aplicação para o controle do capim-arroz. E olha, na semana que vem o pesquisador aborda as técnicas de controle de plantas daninhas no sistema Clearfield, com semeadura em linhas e com o solo seco. Não perca! Programa de hoje terminando. Para você que quer mais vídeos, tem muito conteúdo no nosso canal youtube.com/epagretv. Acesse, inscreva-se e confira muitas reportagens sobre o agro de Santa Catarina. Semana que vem estamos de volta. Obrigado pela companhia de sempre. Tchau!